Você está vendo aí Eliezer Rodrigues, boa tarde. Edna Maciel e o nosso querido Tuxê, Tássio Cruz, na política do dia. Nós vamos começar com a polêmica que o Tássio levantou na participação dele aqui no Jornal Dia News. O deputado João Madison disse o seguinte, que o MDB não vai aceitar a imposição do PT onde tiver candidato forte, não, independente da cidade. Veja. Se nós temos candidatura forte, nós não vamos abrir mão, vamos continuar fortalecendo o MDB. Onde nós não tivermos uma candidatura e tiver uma candidatura forte do PT, não terá problema de nós buscarmos esse diálogo. Mas o MDB não pode, de maneira nenhuma, deixar de ir a campo fortalecer. Time que não entra em campo perde a sua torcida. Então o MDB tem que se fortalecer para 2026. Lógico que nós somos aqui uma coligação que dá sustentação ao governador Rafael Fonteles e continuaremos na sua reeleição, mas precisamos nos fortalecer a nível estadual. Tássio Cruz, aí é aquela história que a gente comentou aqui ontem, aliás, inclusive, é complicado, como é que vai chegar a um denominador comum, né? Em alguns casos, vai chegar a um consenso em relação, por exemplo, a uma das cidades dentro das 20 maiores, por exemplo. Né? Então, você tem aí Zé de Freitas, sei lá, União, por aí vai. Né? Como é que vai se... Não, é uma cidade importante, é estratégica. Não, a gente tem que ter candidato. Aí a argumentação do deputado João Matos, time que não entra em campo, perde torcida. Como é que nós vamos deixar de lançar uma candidatura numa cidade como essa, desse porte? Tá? É meio complexo, né? E é pior, né, Douglas? Como é que o deputado chega para aquele vereador que pleiteia ser candidato, aquele vice-prefeito e diz, você não vai ser candidato a prefeito porque tem o candidato do PT. Quando chegar em 2026, ele vai precisar dos votos dessa liderança, né? Então fica uma situação complicada. Eu acho que a fala do deputado João Matos é bem elucidativa. Deixa claro que o MDB não vai abrir mão onde ele julgue que a candidatura é forte e competitiva. Mais desafio aí para o governador. É fácil esse entendimento, viu? Porque, como o Tássio disse, aquela liderança que na eleição para o governo do Estado, para o Senado Federal, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, votou, no caso da Assembleia Legislativa, um deputado João Matos, esteve lá na linha de frente, pedindo voto, deu uma quantidade de votos ao deputado João Matos. Aí, o deputado João Matos agora vai chegar e dizer, você tem que abrir mão aí da sua candidatura, porque vai ser outro partido, porque é complicado isso, né? Muito complicado. Embora na política se possa articular de todas as formas, mas fazer um pedido desse, né? E a gente sabe a força que existe nessas relações. Se você me apoiou hoje, eu vou lhe apoiar amanhã. E como é que você vem me pedir agora para desistir da minha candidatura ou da candidatura de quem eu estou apoiando? Então fica complicado. Sabemos da forma de articulação e o poder de articulação que o deputado João Madison tem, mas vamos ver ainda os próximos capítulos para saber de que forma que ele vai fazer, porque você apoia, ele sempre apoia a base do governo, apoia o candidato governista, mas tem, principalmente no interior, seus pares políticos. Então, há de se arranjar agora aí uma forma de agradar gregos e troianos, ou de não se prejudicar, né? Não perder capital político, porque, como você bem disse, 2026 vai se precisar também desse pessoal aí que o apoiou. Aliás, aí é o seguinte, a não ser que a situação seja muito flagrante, né? Por exemplo, a pessoa que está pleiteando a candidatura a prefeito não tenha densidade eleitoral, as pesquisas mostram que a diferença é muito gritante, e você alçar essa pessoa, por exemplo, a uma vaga de vice de quem está sendo mais cotado, aí até um ganho para o outro partido. Mas se você tiver ali uma certa paridade, uma certa disputa ali com diferença de 3, 4 pontos percentuais, vai ser difícil convencer, viu? Caso, Douglas, esse tipo de caso, se acontecer realmente, vai ficar difícil apaziguar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Veja que aí o objetivo, em primeiro lugar, é manter a base unida. O ideal é que não haja nenhum tipo de dissensão entre esses partidos, né? PT, MDB, PSD, nos municípios, que na medida do possível estejam juntos no mesmo palanque, compondo, um como cabeça de chapa, outro como vice. Agora, no que diz respeito às maiores cidades ou aos candidatos
de maior potencial, ninguém quer abrir mão do seu critério. O PT quer lançar nas maiores cidades. O MDB não vai abrir mão das candidaturas mais fortes, mais competitivas. Então, em algum momento, uma das partes vai ter que ceder. A regra está estabelecida, está claro o que cada partido quer, o que cada partido vai lutar para conseguir. Então, quando não der para conciliar os interesses, uma das partes vai ter que ceder, caso a caso ser analisado, para manter a unidade do grupo, porque esse grupo fragmentado prejudica a base a nível estadual e não é esse o objetivo. O objetivo é fortalecer para 2026. Nós vamos agora trazer uma declaração forte do ex-governador Wilson Martins, que afirmou que a oposição está definhando e a base nunca esteve tão forte. Acompanhe. A nível de estado, nunca a base esteve tão bem como está agora, né? Você vê os partidos que mais crescem, são o Partido dos Trabalhadores, do governador Wellington e do governador Rafael, do nosso ministro. O MDB tem crescido consistentemente, né, pela força do deputado, do senador Marcelo Castro, do vice-governador Temístocles Filho, principalmente, né? E o PSD, do deputado Júlio César, do deputado Georgiano, tem se fortalecido muito também. E você vê o partido da oposição que mais cresceu nas últimas eleições, está minguando, né? Que é o Partido Progressista. O PSDB também diminuiu consideravelmente. Então, nós nunca, da base hoje de sustentação do governo Rafael Fonteles, nunca tivemos uma situação tão privilegiada, né, tão tranquila como temos agora. Paz Tássio, ex-governador, foi duro, viu? Está definhando a oposição e a base cada vez melhor. Ele conhece, né, Douglas? Dos dois lados, né? Oposição enfraquecendo, ele conhece. Ele passou pelo processo do PSB, né? Foi um dos maiores partidos do estado. Na época, só para registrar, rivalizando com o PTB de João Vicente Claudino. Isso, exatamente. Perdeu a eleição, né? Naturalmente enfraqueceu. Mas é uma fala, Douglas, que dá uma sinalização bem forte para o grupo do governador Rafael Fonteles, do ministro Wellington Dias, que se existia alguma dúvida de que o Wilson Martins está alinhado com o PT por não assumir a cadeira em Brasília, essa dúvida é retirada, não por acaso, após Florentino Neto firmar a sua candidatura em Parnaíba. Eu conversava com o Wilson, Douglas, ele dizia, olha, a pessoa que é suplente de 5 não precisa ficar muito preocupado, foi o que ele disse, ele é suplente da federação, né? PT e PV, a Câmara Federal. Facilita um pouco, né? Qualquer um ali que der uma mexida, ele pode, e pela experiência política do ex-governador Wilson Martins, seria uma colaboração importante para a bancada federal do estado do Piauí, ainda, Maciel, a ida do ex-governador Wilson Martins para a Câmara Federal. Mas, claro, o Wilson Martins é um aliado de Rafael Fonteles, um aliado de Wellington Dias, um aliado da base governista, mas aí não é a opinião só de um aliado, é de alguém que já foi governador, como o Tássio destacou, esteve em um determinado momento em alta com o seu PSB, esteve em outro momento em baixa, quer dizer, conhece muito bem a situação. Sabe gerenciar a crise com o PT, a gente acompanhou aí ao longo dos anos, como vocês mesmos citaram agora, os altos e baixos do partido, mas sempre teve essa conversação, essa articulação e sabe muito bem realmente como lidar, como é estar na base, como é estar junto com o governo e como é estar fora dele. Então, é um político experiente, bem articulado, sabe do que está dizendo e está lendo o momento, está olhando o momento de agora, né? Está fazendo análise e o recorte desse momento que é favorável realmente ao governador Rafael Fonteles e a base governista. Ele não é menino, né? Ele está lá também de olho numa vaguinha na Câmara também, né? Que ele... sempre esse assunto é sempre um assunto levantado, de vez em quando é recorrente, essa possibilidade dele assumir uma vaga, né? É eminente, né? Como ele mesmo lembrou, é suplente de 5, né? Tem os vereadores do PT,
tem o vereador Jadiel do PV aí dentro dessa federação, tem alguns que podem ser candidatos a prefeito, como o deputado federal Florentino, lá em Parnaíba, um deles pode ser convocado para ser secretário de Estado ou de alguma prefeitura que dentro da legislação seja permitido. Então, realmente, ser primeiro suplente é uma situação viável, é promissora, é possível que se chegue à cadeira, né, e no caso de deputado federal. E o doutor Wilson tem propriedade para falar que a oposição está definhando, porque afinal ele veio de lá. Estava lá e retornou para a base governista. Ele sabe também que toda aquela movimentação de oposição está sendo reduzida. A gente sabe que o senador Ciro contava com uma estrutura maior a nível de governo federal, estava liderando todo esse movimento e agora não tem mais a mesma capacidade, o cenário é diferente. Então, realmente, a oposição ela enfrenta esse momento que é de declínio, né? A tendência é de declínio e de consolidação ainda mais da base governista. Douglas, só uma rápida informação. Um sussurro de uma fonte lá durante a solenidade diz que o Wilson não está só de olho na vaga de suplente, não. Que tem uma possível candidatura ao Senado em 2026 que também não pode ser descartada. São duas bases da vaga, duas vagas da base fato, ele inclusive foi chamado pelo governador. Foi o candidato terceiro, né? Conversa com o governador, é um nome que também já foi candidato e tal. Bom, a segunda vaga está aberta. São duas vagas, exatamente. São duas vagas, é verdade. Vai dizer, você não assume aqui não, ou assume e vê qual é a estratégia melhor, você assume um cargo, alguma coisa, então vamos trabalhar para... É verdade, são duas vagas. Aí com o apoio do governo é outro cenário, é outra história, né? Dizem que são 2 Ws, né? Comenta-se nos bastidores, Washington Bandeira e Wilson Martins. Dizem aí, né? Eu estou só reproduzindo, enfim. Olha só, encerramos o jornal, o Dia News de hoje, mas amanhã cedo tem comando geral. Sim, comando geral com muita informação e participação, interação com o público. A partir das 6 horas da manhã na FM, o Dia 92,7. A partir das 7, transmissão também pela O Dia TV. Coroa Boy, em breve, estará estreando o quadro aqui também no jornal O Dia News, monetizando sempre... Pela cidade. Exatamente. E monetizar, aí é que monetiza mesmo. Isso monetiza do ponto de vista financeiro e sentimental também. Olha, da sequência, o jornalismo da FM O Dia, tem o jornal O Dia no ar, comigo, com toda essa equipe fantástica de jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação. Obrigado, Eliezer, obrigado, Edson, obrigado, Tássio Cruz. Um abraço especial a você que nos acompanhou até agora. Prazer tê-lo aí do outro lado, tê-la aí do outro lado. E a gente retorna amanhã logo após o Rota do Dia. Até lá.